Pessoal, vamos fazer uma aula aqui de utilização do multímetro. Eu vou mostrar para vocês uma escala específica agora, que é a escala de continuidade. A primeira dúvida que o pessoal tem na utilização do multímetro é onde ligar os cabos, né? O cabo preto sempre vai na porta COM, independente do que a gente vai medir, ele sempre vai na porta COM. E o cabo vermelho depende. Se eu estiver medindo miliamperagem, que seria baixas correntes, voltagem e resistência, eu vou colocar o cabo vermelho nessa escala aqui, ó. Se eu for medir altas correntes, no caso desse multímetro até 10 amperes, o cabo vermelho vai aqui, ó. A gente usa a fonte assimétrica para medir corrente de celular, né? E dos outros eletrônicos. Então, assim, ó, o multímetro basicamente a gente usa para medir tensão e resistência. Então, o cabo vermelho sempre vai na escala de medição de voltagem e resistência, tá? Essa escala que eu vou mostrar para vocês agora, que é a escala de continuidade, ela mede a dificuldade que eu tenho de passar a energia da ponta vermelha para a ponta preta. Por exemplo, se eu juntar as duas pontas, eu não tenho dificuldade para passar a energia da vermelha para a preta. Então o multímetro me dá um valor próximo a zero. E me emite um bip, indicando que a resistência é bem baixa. Se eu separar as pontas, né, eu tenho uma dificuldade para passar a energia da ponta vermelha para a preta. O multímetro me mostra um valor infinito, que é o 1 à esquerda, representando que ele não está enxergando a outra ponta. Eu posso usar essa escala, por exemplo, para medir a continuidade de um fio, né? Por exemplo, qual a dificuldade que eu tenho de passar a energia daqui para cá nesse fio, né? Se o fio estiver bom, eu não vou ter dificuldade nenhuma. Então, se eu botar uma ponta de prova aqui e uma ponta de prova aqui, o multímetro me dá um valor bem próximo a zero e me emite um bip, indicando que eu não tenho dificuldade para chegar até a ponta preta. Essa escala é chamada de escala de continuidade. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui uma escala para medição de tensão contínua, tá? A primeira dúvida que o pessoal tem na utilização do multímetro é a disposição dos cabos. O cabo preto sempre na porta COM e o cabo vermelho depende do que nós vamos medir. Se nós vamos medir miliamperagem, voltagem ou resistência, o cabo vermelho vai nesse DIP, nessa posição. Caso a gente queira medir altas correntes, né, no caso desse multímetro até 10 amperes, o cabo vermelho passa esse DIP aqui, ó. Nós utilizamos a fonte assimétrica para análise de consumo dos aparelhos, ou seja, o multímetro sempre tem o cabo preto na porta COM e o vermelho na escala de miliamperagem, voltagem e resistência. Perfeito? Nessa disposição que vocês estão vendo aqui no meu multímetro. Bom, no multímetro nós temos duas escalas para medição de tensão. Tensão seria voltagem, né? Então nós temos aqui, ó, esse símbolo que representa a tensão contínua, né? Então tem um tracinho com 3 pontinhos embaixo que representa a tensão contínua. E aqui embaixo a tensão alternada, que é representada pela onda senoidal, né? Que indica a tensão alternada. Vamos lá. A tensão contínua é a tensão polarizada. É a tensão onde o positivo e o negativo são separados. Por exemplo, uma pilha tem positivo e negativo, então a pilha é tensão contínua. Uma bateria tem positivo e negativo, então uma bateria é tensão contínua. A tomada, ela não tem positivo e negativo. Na verdade, ela tem o positivo e negativo, só que alterna. Por exemplo, se eu tenho uma tomada de 60 Hz, quer dizer que o positivo e o negativo alterna 60 vezes por segundo. Para medir uma tomada, eu utilizaria a escala de tensão alternada. Todo dispositivo eletrônico trabalha com tensão contínua, ou seja, se eu quero medir qualquer dispositivo que é alimentado por uma fonte, por uma bateria ou por uma pilha, eu vou utilizar a escala de tensão contínua. Bom, na primeira posição da escala de tensão contínua, o multímetro mede até 200 mV. Na segunda posição, até 2 volts. Na terceira posição, até 20 volts. Como assim? Nessa escala, o multímetro consegue medir tensões contínuas de até 20 volts. Caso eu tenha, por exemplo, uma bateria de 3,7 volts, eu consigo medir nessa escala, porque essa escala ela mede até 20 volts. Caso eu esteja medindo uma fonte de alimentação de 30 volts, eu vou ter que mudar a posição do multímetro para 200 volts contínuo, porque a escala de cima ela mede só até 20 volts. Se a fonte tem 30, eu teria que colocar em até 200 volts contínuo. Caso eu queira medir uma fonte de 700 volts, eu teria que trocar o multímetro, porque esse aqui mede só até 600 volts, né? Esse multímetro ele mede de 200 mili até 600 volts.
O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é a utilização dessa escala para medição de uma bateria. A gente sabe que, por padrão, as baterias dos celulares trabalham com 3,7 volts, ou seja, eu vou ajustar o meu multímetro para medir tensões contínuas de até 20 volts. Vou posicionar a ponta vermelha do multímetro no polo positivo da bateria e o cabo preto do multímetro no polo negativo da bateria. Essa bateria ela tem 3,4 volts. Pessoal, se eu inverter a polaridade, o multímetro ele vai me dar a medição também, porém ele vai me dar a medição com um sinal de negativo na tela. Então eu tenho lá o menos 3,39 volts, tá? Então, se te mostrar menos 3,39, quer dizer que está ao contrário. Você está medindo positivo e negativo invertido. Uma coisa importante é o seguinte, isso não significa que essa bateria está boa, né? Porque se a bateria está 100% carregada, ela tem 3,7, 3,8 volts. Se ela tiver pela metade, ela vai ter 3,7, 3,8 volts também. E se ela estiver terminando, ela também vai ter essas tensões. Então, esse teste ele não mede a quantidade de energia que eu tenho na bateria, e sim a tensão entre os terminais. Para um aparelho carregar a bateria, conseguir identificar e carregar a bateria, ela tem que ter no mínimo aí uns 2,8 a 3 volts é o indicado para o aparelho conseguir iniciar o processo de carga. Caso a tensão seja mais baixa do que 3 volts, é indicado fazer um choque na bateria para poder elevar um pouquinho essa tensão e o celular passar a reconhecer a bateria e aí automaticamente voltar a funcionar o circuito de carga, beleza? Então essa escala ela pode ser utilizada, por exemplo, para eu medir aqui uma bateria do aparelho. Assim como eu posso usar essa escala para outras aplicações, né? Por exemplo, eu tenho aqui um aparelho que foi utilizado até numa outra aula, né? Um jumper aqui no circuito de carga, e a gente conseguiria medir com essa escala se esse jumperzinho deu certo, ou seja, se o conector de carga está bem instalado e se os 5 volts está entrando na placa, né? Então a gente consegue fazer esse teste através do conector de carga. Aqui é o seguinte, ó, então eu vou colocar o conector de carga no aparelho, tá? O carregador, na verdade, né? No conector de carga, tá? Aqui eu fiz o jumper do positivo do conector, né? De acordo com a aula lá, a gente fez o jumper do positivo do conector. E aqui é o seguinte, pessoal, o negativo na placa, ele é comum. Como assim, Felipe? O negativo, ele é o mesmo negativo para todo mundo. Ou seja, qualquer parte de metal da placa aqui, ó, é negativo, né? Essa parte douradinha aqui também é negativo. Então eu vou encostar aqui o cabo preto do multímetro no negativo, vou usar o conector de carga aqui como próprio negativo, e o cabo vermelho eu vou fazer a medição aqui. Então eu vou utilizar aqui, ó, o próprio ponto final do jumper, ó. Você vê que está batendo 4,97 volts. Isso quer dizer o quê? Que o conector de carga está bem instalado e que o jumper está bem feito, né? Ele está colocando aí os 5 volts na placa, perfeito? Então aqui eu consigo identificar que o conector de carga está bem instalado e o jumper bem realizado também. A gente está medindo e está vendo que existe uma tensão entre o negativo e o positivo de 5 volts. E essa tensão ela é gerada pelo carregador do aparelho, né? Então essa escala a gente pode utilizar para fazer essa medição de tensão.